Então, eu desejo uma boa noite a Boa todos vocês. noite. Agradeço a presença, né, na retomada aí dos nossos estudos do domingo. Sou a Silvia, sou colaboradora da Tenda de Irmã do Novo Caminho, e hoje a gente traz o estudo que o tema é sobre a preparação mediúnica. Mas antes eu gostaria de convidá-los, né, se tiver uma aguinha aí próxima, vocês elevarem os pensamentos para a gente fazer uma prece para iniciar, então, nossos estudos da noite. Mestre amigo, amado Pai Maior, toda a espiritualidade, guias e mentores, aqui estamos reunidos na perspectiva do conhecimento, do desenvolvimento, em aprofundar alguns aprendizados que não são importantes na nossa caminhada. Pedimos para que a noite de hoje possa ser repleta de bons conhecimentos e que tenhamos uma semana abençoada para todas as atividades a serem desenvolvidas ao vivo. Tudo bem, eu já estou de negócio de ampliar ou não? Já? Deixa eu ver, então, de projetar a tela. Espera aí. Você precisa ver se tem mais alguém querendo entrar. Estão conseguindo ver a tela? Então, tá. Eu acho que não, por enquanto. Deixa eu ver. A Leidiane falou que não está conseguindo ouvir nada. Digita para ela aí, para ela ver se ela está clicando no botãozinho. Tá? Bom, pessoal, então, já que vocês estão vendo a tela, esse é o tema, né, a preparação mediúnica. Vou projetando os slides e a gente vai conversando. Qualquer dúvida, podem me interromper para a gente poder dar início aqui nos nossos estudos. Antes de iniciar a parte sobre o preparo, né, da mediúnica, vale trazer a definição, né, da mediunidade. Achei importante. Temos aí no material, em vários materiais espíritas, mas eu trouxe as referências do Evangelho, né, que foi escrito, codificado por Allan Kardec. E aí, nas nossas definições aqui, traz o seguinte, que a mediunidade ela é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados. Ou seja, eu vou falando, eu vou lendo e explicando. Inerente, então, quer dizer que ela não é um dom, como muitas pessoas acreditam ser. Fulano tem o dom da mediunidade. Na verdade, não. A mediunidade, ela é uma faculdade orgânica do nosso psiquismo, está no nosso arcabouço espiritual, certo? Então, todas as pessoas, elas são médicos. Porém, alguns escolhem desenvolvê-la, trabalhá-la, praticar a educação mediúnica, outros não, por motivos pessoais, por crenças distintas. Às vezes a pessoa não acredita, é de alguma religião, que não tem a crença na mediunidade, e aí ela decide não desenvolver. Mas ela é inerente, ela é está no nosso assim, DNA espiritual. E, como todos podem ser dotados, como é de ver, ouvir e falar. Mas nos próximos slides eu trago os tipos de mediunidade para a gente também discutir um pouco. Não há nenhuma de que um homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Então, aqui vai depender muito da moral, do caráter da pessoa, da intenção dela em fazer uso dessa mediunidade. E interessante que elas são, né, outorgadas, são faculdades outorgadas por Deus a nós, homens, aos seres humanos, dando a liberdade de usá-las como quiseres. Porém, ele pune aqueles que, porventura, abusam desse recurso mediúnico. Quais poderiam ser? Pessoas que cobram, pelas pessoas que têm uma mediunidade de intuição, quase que premonitória, digamos, e vai cobrar para ler o futuro da pessoa,
ou pessoas que fazem uso da mediunidade de uma forma negativa, fazendo feitiços, magias, que possam prejudicar a outrem. Então, são muitas as maneiras de usar. Na nossa crença, o uso da mediunidade, nós somos instrumentos medianísticos. Estamos ali para nada mais do que a prática da caridade, né? A manifestação do Espírito para a prática da caridade, que já era o que vem sido preconizado desde os tempos da Umbanda, né, de 1808 para cá. Então, ela é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, essa frase já diz que aquela pessoa que faz uso da mediunidade para prejudicar o outro, já não está num propósito cristão, religioso, de fé. E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, que é ainda mais de forma de religar né, do Cristo conosco, com o corpo, é a mediunidade curadora, são os médiuns de cura, através do empostamento de mãos, passe, ou da própria o caboclo, por exemplo, que trabalha comigo, ele é uma entidade muito voltada para a cura, seja através do próprio passe, ou através dos chás, dos banhos, né, que ele oferta, né, para os consulentes. Então, essa aí, esse primeiro slide traz a definição do que é a mediunidade. Seguindo em frente, pessoal, Silvia, qualquer, seu áudio está assim, bem ruinzinho. Não sei se você poderia falar mais alto ou mais perto. eu vou até ver como é que está o volume dele aqui. Não, o volume está no máximo, Não, o deve ser. volume não influencia para nós, só para você. Tá, eu vou falar um pouco mais alto. Eu estou um pouquinho rouca. Bom, então eu vou trazer os tipos de mediunidade. Vidência, pelos médiuns que têm a capacidade de ver, né, espíritos que já estão desencarnados, ou outros tipos de entidade, né? Tem médiuns que conseguem ver os guias. É interessante, eu não possuo esse tipo de mediunidade, mas os colegas que possuem comentam. Eu lembro uma vez eu estava com outro caboclo que eu trabalhei um tempo, foi quando eu iniciei meu desenvolvimento, ele se chama Mata Virgem. E ele é muito forte, muito grande, assim. E aí a colega da época falou, Silvinha, você some quando ele está trabalhando com você, que você é tão pequenininha e ele todo grandão, fica até interessante. A audiência, que é aqueles que escutam, que se comunicam através da audição, né, que conseguem ouvir ali as orientações ou até mesmo os pedidos de socorro dos espíritos desencarnados. A psicografia, né, que é através da escrita, a comunicação na qual o médium. Aí talvez a Dora, se quiser dar uma explicação melhor de como que acontece essa conexão, Dorinha, quando você está ali para praticar a psicografia, por exemplo, né? É uma ideia que surge, você ouve a mensagem, como que funcionaria? Porque eu não tenho essa percepção, né? Ah, Silvinha, eu costumo dizer mais que é uma. Peraí, deixa eu tirar aqui o fone. É, como é uma coisa que está iniciando, eu tento seguir mais uma intuição. E às vezes é algo que fica ali repetindo no seu pensamento, né? E aí você acaba que conforme você começa a ir escrevendo, aquilo vai dando uma sequência ali de um assunto em si, né? Então, geralmente vem isso. Às vezes eu costumo seguir muito, que de repente você não está pensando no nome de uma pessoa, nem nada, ou está concentrado. Eu busco concentrar muito na música, né? Então, aí, conforme o que vai surgindo, eu coloco assim em papel. Então, eu falo que nesse momento, nesse primeiro momento, eu tento seguir essa intuição para não ficar muito. Porque às vezes você pode deixar de escrever algo que é de alguém importante que está querendo deixar alguma palavra, uma mensagem, né? Então fica aquela intuição, é aquela coisa que para você não tem sentido nenhum.
Mas quando você começa a escrever e na hora que você vai falar, aí você entende o que é o assunto que veio, né, naquele momento. Tá? Então, assim, para mim, de início, nesse primeiro momento, eu sigo como essa intuição. Surge algo que você não está pensando e aquilo começa a dar uma sequência de assunto. Certo? Muito obrigada, viu, Dora? Que importante, né? Essa troca de experiências aí, essa partilha. Temos a mediunidade de cura, que eu expliquei no slide anterior, a de incorporação, que é a psicofonia, também conhecida como psicofonia, que é a que nós praticamos nos trabalhos, né, nas giras, os médiuns permitem com que os caboclos, as entidades, né, os velhos, enfim, utilizem nosso corpo, nosso aparelho como instrumento ali. E a psicometria, que ela é uma mediunidade um pouco rara, mas ela é referente a quando a pessoa, por exemplo, ela vai pegar um objeto pessoal, suponhamos uma roupa de algum ser desencarnado, e através do toque naquela roupa ela consegue informações de como aquela pessoa está no plano espiritual, ou uma forma de comunicação através desses objetos pessoais, certo? Então, vamos agora entrar, né, no preceito. O preceito trouxe essa definição do dicionário, certo? É um substantivo masculino, é o que se recomenda praticar. Então, é uma recomendação, uma regra, uma norma. O que se ensina é uma lição. Então, o preceito ele vem no sentido de preparar, né? Você tem ali uma tarefa a ser desenvolvida e você precisa se preparar para ela. Né? Todo mundo, quando vai desempenhar alguma atividade, seja ela escolar, laboral, física, a gente se prepara. Vamos supor, vamos para a academia. Você vai colocar o tênis de academia, uma calça, você não vai colocar uma calça jeans para ir correr, né? Você vai andar de bicicleta, você coloca o capacete. Então, tudo na nossa vida requer um preparo. E na mediunidade, no desenvolvimento, na educação mediúnica, não seria diferente. Pois nós, como instrumentos, nossa matéria é muito densa. Nós temos muitas energias. E é necessário que nós acendamos, né, que a gente eleve, eu vou falar disso um pouquinho melhor mais para frente, a nossa vibração, nosso campo mental, nosso campo vibratório, para que consigamos entrar numa sintonia com aquela entidade na qual vai fazer a parceria do trabalho mediúnico. Por isso, né, continuando, eu trouxe aí a tríade das privações. Essa definição eu achei num material chamado A Preparação de um Médio de Umbanda. A recomendação é de 24 horas antecedentes ao trabalho, que é a abstinência desses 3 itens que eu coloco aí, como o álcool, a carne e o sexo. Varia muito, pessoal, de terreiro para terreiro. Tem terreiro que o preceito não é necessariamente 24 horas, é de mais ou de menos. Eu estou trazendo aqui a realidade do nosso. Mas eu coloco também uma observação. Dependendo do nível de trabalho, eu digo no sentido de ser um trabalho muito pesado, de desobsessão, já houve orientações, né, do nosso guardião-chefe, esse preceito ser de 2 ou 3 dias. Ou também, eu lembro, em um contexto na coroação da nossa Mãe de Santo, por exemplo, o preceito era de 3 dias, antes da celebração, que nós mantivéssemos essa abstinência desses itens e buscássemos manter ali uma vibração, né, uma corrente mais positiva. Então, o preceito ele vai variar de acordo com a prática, né, de acordo com o trabalho que vai ser desenvolvido. E por que esses itens precisam ser abnegados, né, antes do trabalho efetivo? Porque todos requerem um consumo energético importante. No caso do álcool, ele vai atrapalhar a nossa psique. Ele vai fazer com que, muitas vezes, entidades também fazem uso, né, precisam ali de sugar o álcool para poder alimentar o vício que está, mesmo não estando encarnado,
isso vai alterar a vibração. Como é que o guia vai se aproximar de um médium que pode estar ali perturbado com a confusão, além do que o álcool ele é depressor do nosso sistema nervoso central. Então, nossa capacidade crítica e de julgamento, ela fica alterada. Não podemos beber 1, 2, dependendo, 3 dias antes da gira. Por que a carne? Carne vermelha, carne branca, seja peixe, frango, mas principalmente a carne vermelha. É um elemento muito pesado, gente. Quantas vezes a gente, às vezes, vai numa churrascaria, num rodízio, você fica estufado. Você demanda, o seu metabolismo, a sua parte orgânica, ela vai ficar comprometida. Você precisa estar leve, com uma alimentação frugal, uma fruta, um biscoitinho leve, chá, água. Não tem como a gente comer uma feijoada e trabalhar no outro dia. Não tem condição. A vibração fica densa, né? Eu lembro algumas vezes, Samantha, como é que você comenta, parece que assim, a carne fica, ela dá uma sensação de putrefação, porque ela parece, é um bicho morto, né? É um bicho dentro da gente. Eu lembro de você comentar algumas coisas, só que eu não estou me lembrando exatamente como é o exemplo que você dá nesse âmbito da carne. Você se lembra? Não lembro também. Mas Não, é isso. é só, é uma questão física. Exige um dispêndio energético muito grande para a digestão da carne, né? E ela em si traz uma vibração muito densa também. Isso, perfeito. É uma questão física mesmo, não tem o que. É a vibração. Agora, com relação ao álcool, além do que você disse, né? É, é importante a gente lembrar que nós estamos aqui para a evolução, né? Em todos os aspectos. Então, uma pessoa que se propõe a um trabalho mediúnico, ela tem que entender que gradativamente ela vai precisar mudar os hábitos, né? Se espiritualizando mais e se materializando menos. Então, ao longo do exercício mediúnico, a gente precisa ir tendo como metas o distanciamento de vícios de modo geral, de qualquer tipo. É dado esses três exemplos, né, de vícios humanos, né, que é a alimentação, álcool, que é um anestésico, né, ilusionista, como princípio básico, e o sexo, né, são três tipos de vícios, mas tem todos os outros também, né, o egoísmo, a fofoca, a maledicência, né, então todos os tipos de vícios, né, todos os tipos de falhas, né, humanas, a gente precisa conter, mas essas que são de dispêndio energético físico, principalmente, a gente precisa ter um autocontrole, de modo que gradativamente a gente se distancie deles, né? Então, não dá para a gente pensar num médium que vai ter um desenvolvimento mediúnico e que vai ser um médium equilibrado a longo prazo se ele bebe. E assim, não é uma questão da gente então é muito radical. Não é uma questão de ser radical ou não, é uma questão de prática, de lida diária, de observância. Não existe um médium de alto grau de trabalho mediúnico, né, que tenha deixado um exemplo, uma obra, assim, séria que faça uso de álcool. Não existe álcool e tabaco, que você esqueceu de colocar, né? A questão do tabaco, porque Verdade, perdão. ele também entra nesse preceito. Ninguém imagina, né, um médium como o Chico, que é claro que é o nosso exemplo maior, né? Com um vício de álcool, de carne, de sexo, de tabaco. Não tem como. São duas coisas que não combinam. Você não consegue, se espiritualizar estando tão materializado em hábitos, né?
Não existe. São dois caminhos completamente diferentes. Então, se você pretende seguir uma espiritualização, uma evolução espiritual, ó, o primeiro passo é largar tudo que tem a ver com o mundo, né? De lado. Isso vai deixar de ser prioridade na sua vida, né? E enquanto o desenvolvimento mediúnico, ainda mais, porque à medida que a gente se propõe a um desenvolvimento, a gente expande a nossa mediunidade e a nossa sensibilidade a tudo. Então, a gente fica suscetível a todo tipo de influência com muito mais ênfase, com muito mais força, digamos assim, né? Que enquanto a gente está só vivendo como pessoa comum, sem trabalhar dessa maneira, a gente vai passando pelas coisas e elas por nós e talvez não tenha um impacto tão grande. Mas à medida que a gente se propõe a desenvolver, a gente amplia, e é uma ampliação de um modo assim, para alguns mais rápido, para outros mais lento, cada um tem um tempo, mas só que a sensibilização vai ser muito grande e muito forte. Então, para a pessoa se manter em equilíbrio e longe das influências negativas, mesmo aquelas mais sutis, mais disfarçadas, aquelas que vêm como se fosse um bom pensamento, ela Uhum. vai precisar fazer uma renúncia importante desses hábitos, principalmente, né, do vício do álcool, do tabaco, drogas, nem pensar, né? Não tem como a gente desenvolver uma mediunidade de modo saudável, pensando em utilização dessas substâncias químicas que interferem diretamente no nosso sistema nervoso central. Porque o desenvolvimento da mediunidade requer justamente, né, o trabalho da hipófise, que é no sistema nervoso central. Então, seriam duas coisas alterando ao mesmo tempo, né? Só que uma que a gente sabe que arrasta multidões de modo deplorável, né? E principalmente no plano espiritual, se a gente vê hoje aqui, estando encarnados, às vezes 7 horas da manhã, um bar aberto e cheio de gente já bebendo, e a gente às vezes olha e se sensibiliza e acha uma tristeza, do lado de lá, com certeza, tem 200 espíritos ali ao redor, né? Se a gente tem, assim, três senhores bebendo, tem 200 espíritos, porque do lado de lá tem muito mais pessoas. Uhum. Então, assim, é deplorável, né? É terrível. Então, a gente sabe que o caminho do vício, por essas substâncias todas, elas vão impedir a gente de estar acompanhado de bons espíritos, de espíritos sérios, que desejam de fato fazer a caridade, que desejam de fato o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. É o que o Emmanuel falava para o Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Não existe nada dentro desse assunto que a gente não tenha que dizer primeiro sobre a disciplina. Só para finalizar esse slide do sexo, né? Porque, ó, nós temos 10 minutinhos, tá? Porque a abstinência do sexo? O sexo é uma troca de energias muito grande entre as pessoas. Então, existe um dispêndio energético, né, de troca de fluidos, de vibrações, e cansa. É uma atividade que que requer ali muito esforço. Então, o corpo não estaria preparado, ele estaria cansado, tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual, para poder ali, no dia seguinte, desenvolver, né, uma atividade mediúnica. Então, por isso que essa recomendação dessa abstinência da tríade, dessa tríade. Falar o próximo slide, acho que dá tempo, aí a gente... Então, o preceito, né, na Umbanda, especificamente, privação. Por quê? Porque precisa organizar. A privação de coisas. Eu coloquei esse slide, esse último tópico, passado, porque eu acho que ele resume muito bem
todos esses quatro que estão acima: a privação, a reeducação, uma reforma íntima e um autoburilamento. São todos processos nas quais é uma luta nossa contra nós mesmos. É afastar da gente o desejo ou um hábito que é regular, que é prazeroso, a fim de educar ou reeducar os nossos atos e controlar os nossos ímpetos. Porque nós estamos na carne. Então, nós dependemos da comida, da bebida, não alcoólica, beber mesmo. As pessoas, às vezes, são viciadas em refrigerante, por exemplo. Dependemos desses combustíveis aí. O sexo é uma área de ocupação das pessoas, nas quais elas vivenciam a sexualidade. Então, são questões humanas, de nós que estamos na carne, porém que geram prejuízos, se estão excedidas, desregradas, na prática e na educação mediúnica. Por isso que é um abdicar. Você está ali pronto para servir as entidades, os guias, e transmitir ali todas as suas energias de cura. Muitas vezes nos trabalhos de desobsessão requer muito desgaste nosso. Eu costumo brincar, né, que toda vez que tem um trabalho difícil, na verdade, no meu caso, a grande maioria das vezes, nos trabalhos de desobsessão, eu saio sem fome. Eu chego em casa, tomo um banho, tomo outro banho de ervas, eu faço o banho antes e depois, já vem a parte dos banhos, e durmo, porque é um gasto energético. Outras pessoas já não, sai de lá e quer comer o que vier. Então, vai variar de acordo com a nossa percepção, né? Com o nosso corpo, ali, com a nossa calibração. Autoburilamento, Gislene, é justamente a gente ir corrigindo, né? Corrigindo em nós é, essas tendências que nós temos, né? Naturalmente. Só que, assim, o preceito externo, que aí estamos falando de coisas externas, né? Álcool, tabaco, carne, sexo, não é nada se eu não consigo conter os meus pensamentos, se eu não consigo manter uma concentração, né? O que eu sempre falo é que passou do portão para dentro, todos os outros assuntos ficam lá fora. Tudo não é interessante lá dentro, né? Lá dentro, o que que interessa? O trabalho que eu vou realizar. E eu preciso ter a concentração máxima nisso. A minha atenção precisa estar focada no trabalho que vai ser realizado. Não adianta eu entrar lá, ter feito tudo muito bonitinho, né, no sentido do físico, do externo, e tá com raiva, né, com ódio de alguém, desejando que alguém, né, tenha uma coisa, aconteça alguma coisa ruim na vida dela. Não adianta eu chegar lá extremamente magoado, ferido, né, me achando assim a pessoa mais injustiçada da vida e cheio de autopiedade, Sim, melindre. Não adianta chegar e ficar reparando os colegas para, de repente, depois conversar sobre e criticar. Mas fulano é assim, mas fulano é assado. Cada um é de um jeito, né? Cada um tem um tempo e cada um tem uma forma de lidar com as situações. Não teremos um padrão em lugar nenhum, né? Nenhum exército que se marcham aí exatamente igual, ao mesmo tempo, ainda assim, né? E vestindo um mesmo uniforme, ainda assim, cada um vai ter uma maneira de lidar quando o perigo chega, quando alguma coisa acontece inesperada, né? Somos indivíduos únicos, né? Cada um com sua subjetividade. Então, não tem como a gente medir isso e exigir que todos ajam da mesma maneira. Mas à medida que eu entendo que eu quero alcançar um objetivo, que eu tenho um objetivo claro, um propósito para seguir, eu vou aprender com quem está o quê? Mais à frente, quem já aprendeu, né? Quem tem uma capacidade maior de concentração,
né? Eu observo, aquela pessoa tem uma capacidade boa de concentração, eu vou observar o que que ela faz, né? Ou busco livros diversos, porque, por exemplo, nesse campo de concentração, nós temos sociedades milenares que têm recursos sobre isso, né? E nos ensinam, inclusive, exercícios, né? De meditação, de concentração, de respiração, para a gente se manter com o pensamento aqui e agora, que é uma coisa super difícil para a nossa sociedade atual, né? Que a gente está sempre no futuro, né? Numa ansiedade de que aconteça, de que faça, de que termine, ai, terminou, ai, ótimo, agora vai isso, vai aquilo, né? Uma exigência de uma rotina muito o tempo todo para fazer a próxima tarefa, a próxima tarefa, a próxima tarefa, e nunca estando presente na que você está fazendo, né? E aí, dentro da religiosidade, dentro da Umbanda em específico, como nós estamos falando dela, é, é um treino muito difícil, porque lá fora a gente vive uma vida que nos exige o tempo todo pensar no futuro, planejar isso, planejar aquilo, e a Umbanda fala para nós o quê? Confia. E às vezes a gente nem sabe exatamente o que que vai acontecer, de que forma vai acontecer, né? E mesmo assim é uma confiança sem visualizar, né? Sem ter como planejar, ou às vezes sem ter uma referência do que já aconteceu antes. E se aconteceu antes, mas foi diferente. Porque o próximo dia de trabalho vai ser completamente diferente do trabalho anterior, né? Haja vista a quantidade de linhas que nós trabalhamos, e cada falange, cada linha de trabalho, trabalha de um jeito, né? Então, não existe um padrão nem nisso, que é justamente para tirar a gente dessa coisa de querer controlar o tempo todo o resultado das coisas, para que lado que tem que ir, como tem que ir. Não, na Umbanda não existe isso, né? Não é uma coisa, uma linha reta e pronto, a gente já sabe que vai chegar ali. Não, né? Exige de nós abrir mão dos apegos que nós temos, exige de nós abrir mão desse controle excessivo, dessa ansiedade de futuro, porque senão a gente não consegue se conectar no aqui, no agora e nos guias como eles precisam que a gente faça para a gente conseguir transmitir a mensagem. Então, é uma série de coisas que tira a gente do nosso conforto ou do que a gente tem o costume de vivenciar nas outras áreas da nossa vida, né? Quando a gente pensa em trabalho, a gente sabe como que vai começar a semana, aí ali no meio pode acontecer alguma coisa, mas aí a gente planeja uma solução, a gente vai desenhando, né? Um formato, uma forma de lidar, a gente tem talvez equipes que já passaram por tal coisa, e aí a gente pesquisa, e aí a gente tem informação, mas Exato. é um trabalho mediúnico dentro da Umbanda, isso não existe. Não existe. A gente pode ter algo que alguém tem um exemplo que pode ser parecido, mas igual nunca vai ser, porque justamente cada atendimento também é único. Não só as falanges, não só o jeito de trabalhar de cada linha, mas também o consulente naquele dia, com aquela situação, com a